Sejam todos bem-vindos a mais um Bicast. Eu acho que hoje, sinceramente, é o podcast mais importante que eu já gravei na minha vida. Você não faz ideia do convidado que eu tenho hoje aqui nesse lugar tão importante para mim. Um lugar, claro, de histórias incríveis, testemunhos poderosos, um lugar que alguns entrevistados já chamaram de consulta do céu, porque fica meio que vira um divã isso aqui. Mas hoje é diferente. Hoje é diferente porque eu quis fazer um episódio em homenagem a uma pessoa que eu admiro demais, que faz parte da minha vida há 8 anos e que, inclusive, nessa semana, comemora junto comigo 7 anos de casados. Eu estou aqui com vocês diante do Leandro Miranda. Uau! Que momento especial! Para mim é uma alegria estar aqui com você, dividindo esse espaço. Por tantos anos dessa jornada, eu sempre tive do outro lado. E hoje, sentar aqui com você, para mim é uma grande honra, é uma grande alegria. Homenagear você, uma mulher incrível, maravilhosa, inteligente, que tem algo muito especial no seu coração, algo que vem do alto, que você consegue transmitir e abençoar milhares de pessoas. E você é uma bênção na minha vida, você é uma bênção na nossa casa, na nossa família. Eu louvo a Deus por poder estar aqui e compartilhar um pouquinho. Eu tenho certeza que vai ser fantástico. Uau, já viram, né? Fortes emoções. Fica aqui até o final. Já começa a curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar com um monte de gente esse link e se prepara para se emocionar muito. As pessoas me perguntam bastante sobre o Lê. Eu praticamente não compartilho, né, amor, muita coisa da nossa vida. Um pouquinho, né? Há muitíssimo pouco e há poucos anos que a gente começou a compartilhar mais, né? Porque foi uma decisão que a gente tomou de preservar nosso casamento, preservar nosso relacionamento, né, amor? Diante de tanta história, né, que a gente vê, que a gente acaba acompanhando, nada melhor do que viver escondido no Senhor, né? Foram Exatamente. 7 anos intensos, maravilhosos, e agora a gente vai compartilhar tudo aquilo que a gente tem vivido, né? Com certeza. E esse é o primeiro, acho que, de muitos vídeos que a gente vai fazer junto. Então, aproveita para colocar aqui nos comentários quais as dúvidas que você tem, quais as perguntas que você gostaria de fazer para a gente e para o Leandro, que de repente você nunca teve a chance de fazer. As pessoas realmente têm muitas curiosidades, mas eu acho que Deus tem um momento certo para todas as coisas. E hoje a gente vai falar, claro, que um pouquinho da nossa relação, de como a gente se conheceu, dessa jornada aí de 8 anos, né, amor, contando com um namoro, um ano de namoro. Mas eu também quero poder mostrar um pouquinho para vocês esse homem de Deus incrível que Deus me presenteou como meu marido. E muitos de vocês têm vontade de saber, né, sobre a vida dele, sobre o testemunho dele. Inclusive, eu já quero aproveitar para falar uma novidade que ninguém sabe. Gente, é o seguinte, aguardem. Leandro está lançando o livro da história da vida dele. Eu sempre falo para todo mundo, gente, o testemunho dele é muito forte, o testemunho dele é muito forte. E as pessoas conta, eu falo, deixa que quando ele quiser, ele vai contar. E já tem aí 7 anos, desde que a gente casou, que eu falo, amor, seu testemunho é muito forte, seu testemunho é muito forte. Mas, como eu falei, Deus tem o tempo certo para todas as coisas. E esse tempo chegou, né, amor? Quantas palavras eu recebi nesses anos todos, né? Que Deus ia usar a minha vida para que eu pudesse compartilhar a minha história e que a minha história fosse bênção e um testemunho que viesse impactar vidas. E por muitos anos eu guardei essa história dentro de mim. Eu enfrentei muitas dificuldades para estar aqui. Não foi fácil
os caminhos que eu trilhei, as decisões que eu tomei, mas uma coisa é certa, Deus tem planos e os planos do Senhor são maiores do que os nossos, sempre. E a minha esposa me ajudou muito nessa fase do meu livro. Eu também fui desafiado, foi através de um desafio que eu tomei uma coragem e os dias foram ficando cada vez mais próximos de terminar. Eu falei, não vai ter escapatória, eu vou ter que fazer. Então, em breve, né, amor? A gente vai poder compartilhar e vamos fazer oficializar o lançamento Com e milhares certeza. de pessoas vão ser A gente alcançadas. fez um trabalho a 4 mãos, né, amor? Porque, A 6 mãos, né? ele nunca tinha escrito Para mim foi um desafio e enorme. e na verdade ele não sabia quais partes da história compartilhar, quais não compartilhar, e a gente começou a orar, e se tem algo que eu aprendi nos últimos anos, é a respeito de como testemunhar, né. O Senhor me deu um testemunho muito forte e me ensinou o poder de um testemunho. O testemunho muitas vezes é mais transformador que a melhor das pregações, porque é um relato real de algo que você viveu e tem testemunhas e Autoridade, né? autoridade para falar, porque as pessoas, elas querem saber histórias reais. Tá bom, e esse Deus que você está falando que existe? Me prova. Por isso que o nosso ministério chama Prova Viva, né, amor? Porque o nosso testemunho, o testemunho de todos que conhecem a Jesus, são uma prova viva. Então eu falei, amor, vamos orar, o Espírito Santo vai te conduzir naquilo que você sentir que é importante compartilhar, porque até para testemunhar a gente tem que ter sabedoria, a gente tem que ter discernimento, direção do Espírito Santo, né, para realmente edificar a vida das pessoas e glorificar a Deus em tudo. O testemunho é para glorificar o nome de Jesus e somente o nome de Jesus. Então ele começou a gravar a história dele num gravador e assim o Mas Espírito Santo amor, foi dirigindo. eu na hora que eu estava contextualizando tudo e trazendo todas essas fases, eu fui vivenciando de novo cada etapa, cada momento, cada episódio, cada capítulo. E para mim assim foi muito forte. Eu ter que voltar em algumas cenas e algumas partes e enfim, para mim foi importante eu ter revivido algumas coisas para poder testemunhar e glorificar quanto Deus faz nas nossas vidas. Você E às acha que vezes às vezes a gente esquece um pouco dos detalhes da onde Deus tirou a não é gente? que a gente esquece, mas acaba deixando de lado e as novidades, a atualidade, o trabalho, a nossa rotina, até Até as mesmo bênçãos. até as bênçãos que a gente tem nos dias de hoje acabam prevalecendo toda a história que você viveu. Então, quando você para definitivamente para focar em algo, como eu estou fazendo e preparando um livro muito especial, contando toda a minha história, desde quando eu era criança, as fases que eu passei na minha adolescência, as maiores dificuldades que eu enfrentei na minha vida, até a grande bênção que o Senhor me deu, que foi você. Que Ah. incrível. Gente, imagino que vocês já estão muito curiosos. Então eu vou pedir para o Leandro para ele falar um pouquinho só, não vai entregar tudo, mas eu queria que ele falasse um pouco de onde Jesus tirou ele, né? O Lê, ele é de verdade um milagre. E eu tenho certeza que o testemunho dele tem poder para quebrar cadeias, libertar cativos e alcançar pessoas que vivem hoje o que ele vivia e acham que não tem solução, que não tem saída, que é impossível conseguir superar, conseguir sobreviver, conseguir se reestruturar, né? Eu olho para o Leandro todos os dias e eu vejo a manifestação do poder de Deus, porque a gente escuta histórias de muitas pessoas que foram libertas, que foram transformadas,
mas a Bíblia fala que o fim das coisas é melhor do que o início delas. E mais importante do que ser liberto e ser curado e transformado é manter-se assim, né, amor? Então, eu acho que permanecer vivendo essa novidade de vida como você permanece é, é o que traz tanta autoridade para esse testemunho, né? Eu lembro como se fosse hoje que nos momentos de mais dificuldade que eu tive, algumas pessoas olharam para mim assim e disseram, e até comentavam entre outras pessoas, você não tem mais jeito. Aquele ali, ó, filho do Roberto, filho da Dona Cida, não tem mais jeito. E Deus escreveu uma nova história. Então, quando eu Uau! olho para trás e vejo um pouquinho toda a história de vida que eu passei, nasci em São Paulo, no Ipiranga, e meus pais sempre foram cuidadosos, minha mãe sempre procurou me dar uma boa educação, meu pai sempre trabalhador, né, buscando suprir as necessidades da família, mas depois que minha mãe morreu, infelizmente, eu profetizei, eu falei uma palavra que eu jamais deveria ter falado para minha vida. Eu disse assim: eu perdi a pessoa mais importante que eu tinha na minha vida. Agora eu não tenho mais nada para perder. Peguei e fui pro mundo. Vivi os piores dias da minha vida. Vivi em festas, em baladas, festas raves, drogas, prostituição, e vivi a vida indigna que eu não desejo que nenhum homem, que nenhuma mulher viva isso. E realmente foram mais de 10 anos na dependência de drogas terríveis, como maconha, cocaína, êxtase, LSD, chegando no crack. E sendo completamente dependente dessa droga maldita que destrói famílias, que destrói lares. Você acha que o crack é o pior? É o pior. Mas, na verdade, todas são Uma vai levando para outra, terríveis. né? Porque quando você passa por uma, é muito difícil que ela satisfaça todas as suas vontades. E quando você tem uma predisposição, a tendência que tem é de você nunca estar satisfeito. Então, eu não tinha vontade de dormir, eu não tinha vontade de estar com a minha família, eu não tinha vontade de sentar à mesa com os meus familiares. E nós éramos todo domingo nós estávamos em família, sentados, almoçando, tendo aquele tempo especial. Meu avô, minha avó, minha tia, meu tio, meus irmãos, meu pai, minha mãe, mas isso tudo acabou, porque a coluna não estava mais, que era minha mãe. E realmente meu pai foi para um lado da curtição, um outro, meu irmão mais velho, também foi para um caminho errado. Meu irmão mais novo tinha só 13 anos, eu tinha 17. E realmente eu fiz a pior escolha, vivendo a vida totalmente indigna e comendo literalmente o pão que o diabo amassou. Uau! Foram anos nessa dependência, foram anos preso, totalmente como marionete do diabo mesmo, fazendo tudo o que ele queria, indo para lugares que ele queria, colocando minha vida em risco. Quase perdi a minha vida por várias vezes. Deus assim me tirou quando estavam preparando emboscadas para literalmente acabar com a minha vida. Eu sentia Deus me inquietando: você precisa sair daqui agora. E quando eu saía, tinha gente vindo para me matar. Meu Deus. Então foram situações muito fortes, casos de brigas em festa rave, que eu tive que sair de uma festa nadando Numa ilha, né? numa ilha. Ele conta tudo isso no livro, gente. Vocês Tive têm que que ver. voltar nadando para fugir de uns bandidos que queriam me matar. Que surreal a forma como Deus guarda uma pessoa que já foi escolhida. E em todos os momentos, Você não amor, imaginava que já tinha sido escolhido por Deus para viver algo sobrenatural. não, eu não tinha, não sabia disso, não entendia como que as coisas iam acontecer. Muito pelo contrário, eu zombava de quem ia para a igreja. Eu via as pessoas, eu estava na escola, aí via as pessoas
indo para a igreja, se arrumando, os pais, familiares. Aos domingos a gente costumava a ficar numa esquina perto do colégio, e a gente tinha uma igreja bem do lado e a gente tirava sarro, zombava. E eu jamais imaginaria que um dia Deus poderia me escolher e eu poderia servir ao Senhor. E essas escolhas, os caminhos, partes de amizade também influenciaram eu fazer algumas escolhas, mas eu não culpo ninguém. Eu culpo a mim mesmo, porque foi eu que escolhi, foi eu que tomei as decisões de estar nos lugares, foi eu que decidi não obedecer o meu pai, não obedecer a minha mãe, não ali ouvir os conselhos bons da minha família, dos meus irmãos, e eu que fiz a pior escolha durante anos. Eu não escutava ninguém, eu tinha bons trabalhos, tinha bons salários, mas recebia o salário em um dia e 2 dias depois acabava com 5, 10, 15 mil reais que estava na minha conta. Você acha que o dependente químico ele tem a droga como se fosse um deus, assim, no sentido de não conseguir enxergar mais nada, não conseguir sentir mais, de fazer tudo, até dar a vida se for preciso por aquilo? Então, na verdade, quando eu passei a entender, depois de muito tempo, depois de muito desgaste, depois de estar muito cansado, depois de passar uma trajetória em clínicas de recuperação, eu não passei por uma internação, por 2 internação, eu passei por 9 clínicas, foi um processo muito doloroso, aonde eu buscava ajuda, ficava 1 ano limpo e depois, na hora que eu voltava, eu não tinha força. Eu pensava somente em satisfazer a minha vontade e não pensava nas consequências. Depois de muito tempo, eu comecei a entender, eu preciso pensar nas consequências antes de satisfazer a minha vontade. Quando eu virei essa chave dentro de mim, a minha transformação ela foi contínua e progressiva. E aí eu te respondo, na verdade, tem uma frase que você diz, que é o que eu falo. Todo ser humano tem um vazio. E eu tinha um vazio enorme dentro de mim. E esse vazio ele foi preenchido com as mãos do Senhor. Amém. Você acha que o usuário de crack chega um momento em que o próprio crack não o satisfaz mais? Nessa sequência de drogas, você acha que chega uma hora que o usuário de crack ele também chega no limite do crack? De pensar, poxa, isso aqui já não é suficiente para mim? Olha, Ou ele perde a ele noção? chega em um estágio totalmente deplorável, totalmente exausto. Eu vi pais de famílias, empresários na Cracolândia ficando 5, 10 dias lá. O cara saía do emprego, ia para lá e ficava 1 semana, 2 semanas, Perde 3 a noção do semanas, tempo? totalmente out de tudo e focado somente No uso. no próximo pega, na próxima dose, em como que ele vai arranjar a próxima droga. E aí é um círculo repetitivo e vicioso que a pessoa só pensa como ela vai fazer para preencher. E aí, minutos que ela preenche, depois que passa toda aquela sensação prazerosa, ela vai em busca da próxima. E aí ela faz o ritual, usa, acaba aquela sensação e ela vai em busca da próxima. E esse ciclo ele fica dias, horas, semanas, meses, em alguns casos até anos. Tem pessoas que usam droga, entre aspas, né, assim, socialmente, né? Tem gente que fala, de vez em quando eu uso. E tem pessoas que mergulham de cabeça e passam a usar literalmente todos os dias. Eu acho que até essas que dizem que usam socialmente, a chance a médio e longo prazo dessa pessoa começar a usar diariamente é enorme, né? Mas no seu caso, você entrou de cabeça e você ficou quantos anos seguidos, assim, imerso na dependência química intensa? Então, eu comecei aos finais de semana, indo para a praia todo final de semana, toda sexta ia para a praia. Comecei com maconha, aí depois experimentei cocaína, e aí depois, aos finais de semana, não era suficiente, aí era
No meio de semana tinha alguns dias também, quando saía, ia para balada, para festas. E aí depois comecei a entrar num ritmo muito grande, de ir pra balada na quinta-feira e emendava de quinta para sexta, ia para o trabalho virado, depois saía do trabalho logo, saía antes, antecipava as coisas e já ia para as festas e só voltava segunda-feira. Segunda não ia trabalhar, voltava na terça para o trabalho. Então eu fiquei anos da minha vida escravo dessa condição, escravo Mas da chegou uma hora que droga. você já não conseguia E, mais fazer e, a rotina, né? não, comecei a dar muito trabalho, comecei a dar trabalho de abandonar os trabalhos, comecei a não cumprir com as responsabilidades, comecei a dar muita mancada em casa, machuquei muito meus irmãos, A droga devastou a sua acabou com a vida. minha vida, acabou com a minha vida. E, gente, eu conheci o Leandro, ele já estava, obviamente, restaurado, liberto, na igreja. Eu não imaginava que ele tinha esse testemunho. Eu não imaginava, porque qualquer pessoa que conhece ele fala assim: não é possível que essa história é a sua história, porque aquilo que Jesus fez e faz na vida dele é tão lindo, é tão verdadeiro, é tão profundo, que você não consegue ver nem traços desse passado na vida dele. E isso é maravilhoso demais, porque quando eu conheci o Lê, o que mais chamou a minha atenção nele? Justamente o amor dele por Jesus, o amor dele pelo Espírito Santo. A Bíblia fala que quem mais pecou, na verdade, é quem mais ama. Jesus disse, né? Deixa que me amem nessa intensidade, porque a verdade é que quem mais pecou, mais amor tem para dar. E isso se enquadra a mim também, porque as pessoas conhecem mais a minha história e sabem que os traumas, as tristezas, as feridas, elas criam um abismo que leva a outro abismo. E na verdade, quando eu conheci Jesus, eu também estava numa situação na minha adolescência de destruição total. E é importante até deixar claro que antes mesmo de nós nos casarmos, quando a gente ainda estava namorando, que eu compartilhei toda essa história com você, compartilhei todo o meu passado, compartilhei as coisas que eu tinha feito, porque não fazia sentido nenhum nós iniciarmos uma nova vida sem que você soubesse do que eu já tinha passado na vida. Agora, o mais legal, o mais impactante, o que mais alegra o meu coração foi o meu encontro com o Senhor Jesus. Foi quando definitivamente eu entendi que as drogas não eram o meu fim. Era somente o ponto de partida para que eu iniciasse um mergulho vivendo na presença de Deus de uma maneira transformadora. E aí eu me lembro muito bem que um dia eu fui convidado para ir a um casamento no Rio de Janeiro, nós saímos de São Paulo, e aí um dos amigos meu casou com uma das filhas do garotinho, filha adotiva dele. E aí nessa casa que nós ficamos tinha pastores, pastoras, e eu sempre fugindo dos pastores, sempre fugindo da presença de Deus, mas ali não teve como, teve um dia, um pouco antes de nós voltarmos para São Paulo, eu estava procurando alguns amigos e eu fui impactado com a presença de Deus, eu estava saindo para a parte de fora da casa, procurando um amigo, eu estava chutando uma bola, aí meu amigo estava em um quiosque, orando, e aí um pouco antes de eu chegar perto dele, tinha uma distância de uns 10 metros, eu lembro que eu caí no chão. Uau. E eu não lembro de nada, assim, como que foi que eu estava caindo. Eu lembro que eu abri os meus olhos, antes de abrir os meus olhos, eu sentia como se fosse uma mão preenchendo todo o vazio no meu coração. Aí eu abri os meus olhos, levantei os meus braços e disse assim: eu me rendo a ti, Senhor. Essas foram as Uau. palavras que eu falei, que saíram dos meus lábios. O teu espírito, né? Porque você não tinha nem entendimento Não tinha, do que significava essa frase, né? Como é não tinha. sobrenatural isso, né? Ele foi num casamento que tinha pessoas cristãs ali na festa
E por acaso, que não é por acaso, porque Deus tem o dia, a hora para salvar, resgatar aqueles que Ele ama. Tinha um rapaz orando, no meio de uma festa, ele vai para um campo de futebol ficar orando. E provavelmente a presença de Deus devia estar ali, de uma tal Uma forma, onde ele estava manifestação de orando, glória mesmo. uma manifestação de glória que você foi chegando perto e você caiu. Gente, isso é tão poderoso porque já é uma marca de avivamento desde o primeiro encontro, né? O Senhor te chamou como avivalista, o Senhor te chamou como alguém que com certeza carrega a glória de Deus. E também um fato interessante, todas as clínicas que eu passei foram clínicas cristãs, evangélicas, aonde desde a primeira clínica que eu entrei, mesmo sendo contra a minha vontade, mas eu entendia que eu precisava, eu mergulhei na presença de Deus, me conectei com pessoas que estavam buscando Deus, me conectei e aprendi muito acerca do poder da oração, acerca da oração de madrugada, acerca de você ler a Bíblia, acerca dos dons espirituais. E aquilo acendeu dentro de mim uma paixão pelas coisas do reino, uma paixão por investir tempo em oração, mas sozinho eu não tinha força para continuar essa jornada. Mas todas as internações que eu passei, campanhas que nós fazíamos, campanhas em monte, os mistérios que o Senhor revelava, os gravetinhos acendia, ficava fluorescente, aí eu trazia para o meu quarto, colocava debaixo da minha coberta e ficava tendo aquela experiência, aquela sensação da presença de Deus. Quantas coisas, quantos testemunhos eu vivi Glória a Deus. dentro de clínicas, dentro dessas experiências com Deus. E foi algo assim que foi desenvolvendo dentro de mim esse amor, essa paixão e principalmente eu reconhecer o quanto que isso era importante naquela época e se torna importante até os dias de hoje. Sim, Então sim. tudo tem um propósito para O seu Deus. testemunho é muito importante e agora eu quero falar com você que tem esse chamado de compaixão para libertar dependentes químicos. Você que tem uma clínica de recuperação e que passa dificuldade, porque o Leandro sabe como é difícil levantar recursos para essas clínicas. Normalmente são clínicas de alguém que foi liberto e falou: Senhor, agora em gratidão eu vou libertar outras pessoas. E muitas vezes sem recurso, muitas vezes em uma fazenda, muitas vezes em um acampamento de uma igreja. E talvez você esteja assistindo e pensando: poxa, será que vale a pena esse trabalho que eu estou fazendo? E eu quero que você olhe para a vida do Leandro e pense: uau, esses homens que eu estou cuidando, um dia podem ser um pastor, uma pastora, essas mulheres que eu estou cuidando. O Lê teve a chance de ir comigo fazer capelania nos presídios. Ele sabe que eu tenho, assim, paixão por ministrar lugares onde ninguém quer ir. Então era como se o Senhor tivesse unindo pessoas com uma mesma identidade espiritual para um mesmo propósito, sem a gente saber, né? Porque eu acho que ele também não imaginava que eu tinha essa vocação, esse amor por ministrar não só hospitais, mas presídios. E a gente teve a chance de ministrar uma clínica também, né, amor? Que eram pessoas que saíram do presídio e estavam fazendo cursos profissionalizantes para se reintegrar na Sim, sim, eu sociedade. lembro. E, uau, eu vi nele esse coração que eu queria ter ao meu lado. Porque pessoas que amam ajudar e que amam salvar vidas, normalmente não são compreendidas e dificilmente conseguem encontrar parceiros, né? Desde amizades até casamento, até alianças ministeriais, que tenham esse mesmo nível de amor, de entrega, de dedicação. Então, uma das coisas que a gente tem em comum e que a gente ama é ajudar as pessoas, salvar vidas, falar de Jesus, né, amor? Compartilhar o nosso testemunho e ajudar as pessoas a escreverem os seus próprios testemunhos, viverem os seus próprios testemunhos. Então, que você que deseja
ajudar, libertar, salvar, seja incentivado a continuar, né, amor? Talvez aquelas pessoas que estavam ali na clínica não sabiam que hoje você ia estar aqui. Um homem bem casado, feliz, próspero, um excelente profissional, um exemplo de disciplina, Hum. um esportista, um homem que cuida da saúde, cuida do seu corpo, que não tem nenhuma sequela, e a gente sabe que o crack muitas vezes destrói a capacidade cognitiva da pessoa, e você, hoje, com certeza, escreveu o primeiro de muitos livros que Amém. você vai lançar, e é alguém que dá curso, que dá treinamento, que tem formação profissional, ajuda as pessoas a se formarem profissionalmente como executivos. Então, assim, só o Senhor faz isso. Deus, ao longo desses anos, eu vejo que o Senhor ele quer impulsionar. Ele pega literalmente aquele que não tinha condição nenhuma, aí Deus limpa, purifica, lava, restaura e faz sentar entre os príncipes. E é um E eu processo, vejo não é da noite pro literalmente dia, né, amor? as experiências que eu tive com visões, com profecias, com revelações lá atrás. E muitas delas se cumprindo no dia de hoje. Então, assim, Deus me colocando em algumas mesas, algumas conexões, algumas oportunidades, negócios, a vida ministerial também. Então, assim, É tudo sobre Ele. Deus, ele faz por completo. Então, vale a pena você perseverar. Em Romanos 12:12 diz assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes no momento da adversidade, no momento de tribulação e perseverar na oração. Eu falo que existem muitas chaves, mas a chave que eu mais gosto é a chave da oração, é a Amém. chave de intimidade, é a chave que você busca no Senhor, estar e andar no centro da vontade dele, para que ele possa cumprir as promessas na sua vida. A importância da intercessão na libertação, né? A importância da intercessão na cura. O Leandro hoje está aqui testemunhando e vivendo promessas por causa do poder da intercessão persistente. Eu hoje estou aqui viva, com meus órgãos funcionando, com a minha mente funcionando, porque houve uma intercessão persistente pela minha vida quando eu estava na UTI. Vocês sabem disso. Então, nosso ministério, a Fundação Prova Viva, não podia ter outro nome, né, amor? E eu não imaginava que Deus ia me dar de presente uma outra prova viva. Quantas vezes eu pensei em parar, eu pensei em desistir, eu falei, não, essa vida eu vou acabar morrendo. O meu próximo passo é a morte, não tem mais jeito. E você sabe que quando eu te conheci, eu também não sabia se um dia eu ia voltar a ministrar. Eu estava divorciada há 1 ano e muito ferida, porque eu tinha passado por uma experiência muito dolorosa e assustadora, né? De traição, de adultério, enfim. Algo que eu entendia que era uma destruição, mas ao mesmo tempo, o Espírito Santo o tempo todo me dizia: filha, eu estou te preparando para aquilo que eu realmente escrevi para que você vivesse. Isso ministerialmente falando, espiritualmente falando. E eu estava muito machucada. Eu estava, assim, extremamente traumatizada. Tanto que quando ele me contou sobre o testemunho, na verdade sobre o passado dele, eu quis terminar o namoro. Porque eu falei, olha, eu não posso ter mais uma experiência de alguém que tem um passado tão pesado assim. A verdade é que eu sempre tive muita fé, né? De que tudo pode ser transformado. E talvez até por isso que eu acabei me vendo em situações onde as pessoas diriam assim, nossa, mas como você teve coragem de
namorar essa pessoa, casar com essa pessoa. Então, a minha ingenuidade junto com essa minha fé sobrenatural, justamente por eu não ter essa maturidade que eu tenho hoje, me colocou em situações de risco. Quando eu vi seu passado, eu falei, não, eu não posso arriscar de novo, eu não posso. Misericórdia, Senhor, chega. E literalmente nós nos conhecemos no pior momento da sua No vida. pior momento da minha vida. No pior momento. E Deus falou para mim lá atrás: você não vai precisar procurar sua esposa em lugar nenhum, porque eu, Senhor, vou colocar ela na sua frente. Eu recebi uma profecia em uma das vigílias dentro de uma casa de recuperação. E aí Deus falou assim para mim. E eu falei: Senhor, mas já se passaram anos. Eu tô aqui, vim na sua presença, congregando, te adorando, te servindo, trabalhando, já tô limpo muitos anos. Solteiro. Cadê, Senhor? Cadê essa bênção que o Senhor tem para mim? E aí, um belo dia, eu estava no Rio de Janeiro, já estava morando lá, já fazia 1 ano e meio, mais ou menos. E aí eu estava saindo da casa de um amigo meu, e aí quem aparece na minha frente? O amigo dele A bênção do Senhor. morava no mesmo condomínio que eu, e eu estava passeando com o meu cachorro. E meu cachorro fugiu, saiu da coleira e bagunçou o jardim do vizinho. Eu vi uma pessoa saindo da casa, achei que era o meu vizinho, e fui lá pedir desculpas, dizer que eu já tinha pegado o cachorro e tal. E aí eu só falei, olha, perdão, já resolvi. E ele olhou nos meus olhos e falou, não para seu ministério. E eu levei um susto, porque eu estava muito tempo sem sair de casa, muito tempo sem saber como que eu ia completar aquilo que Deus tinha entregado nas minhas mãos, né? Para você que conhece esse testemunho, inclusive o livro que eu vou lançar agora conta essa história toda, e vocês vão ficar sabendo em primeira mão aqui. Mas quando ele falou isso, eu pensei, nossa, já me encontraram aqui dentro do meu condomínio. Eu achei que eu estava escondidinha aqui. Só que na hora que ele falou, eu senti o Espírito Santo ali. Era como se eu tivesse muito decepcionada, achando que não existia pessoas de Deus de verdade. Então eu não queria ver cristãos evangélicos. Eu não estava desviada nem nada disso, mas eu estava decepcionada com a instituição, com aquelas pessoas que, no momento que eu estava mais ferida e destruída, me viraram as costas. Então, quando ele falou, não desiste do seu ministério, na hora eu já me fechei. Só que, de repente, eu senti o Espírito Santo ali. E aí veio aquele insight, será que existem pessoas que ainda são sinceras com E eu me lembro Deus muito bem que e eu cheias do comecei Espírito a Santo? falar, a ministrar o seu coração, a falar, o Espírito Santo começou a abra sua boca, que eu tenho algo para falar Aí ele falou da assim, parte eu do assisto Senhor. seus vídeos, eu conheço seus vídeos, não para de gravar. A sua mensagem tem Porque eu alcançado tava milhares de parando tudo, pessoas. né? Eu tava parando e eu não sabia mesmo como as coisas iriam acontecer, porque eu amo o Senhor, amava o Senhor, nada mudou pra mim, E mas dali eu eu comecei a te tava muito chamar para fazer assustada. caminhada, jogar tênis, tomar água de coco. Não, aí quando ele falou assim, não para de gravar, eu falei, tá bom. O José tava comigo, bem pequenininho, né, 6 aninhos. Aí ele, vamos mãe, vamos, me puxou. Eu falei assim, obrigado, Deus te abençoe e tal, saí. E aí depois eu vi, ele mandou um direct no Instagram, olha, eu sou o Leandro, que a gente se encontrou lá na rua. Olha, tô intercedendo por você, fica firme e tal. E aí, vira e mexe, tinha ali uma oração, uma mensagem, e ele estava sempre na casa desse amigo, e a gente foi ficando amigo, E não né? tinha segundas intenções, hein? Você fala que Não não. tinha. A gente começou a fazer caminhada, jogar tênis, e para mim estava sendo especial, porque eu não saía de casa mais. De repente, eu me lembro de ter mandado um e-mail para o meu mentor, o Larry Titles, meu pastor,
e falei assim: Daddy, eu chamo ele de Daddy, o senhor acha que algum dia existe a chance de eu ser amada de verdade, viver um casamento real, verdadeiro, não uma fraude, não um golpe? Ele disse: eu tenho certeza absoluta disso, ele falou. Ele disse: você um dia vai encontrar o seu Adão. Eu nunca vou esquecer isso. E naquele dia eu lembro que eu li a mensagem dele, eu comecei a chorar e falei: Senhor, somente o Senhor sabe o que eu vivi, o que eu passei. Somente o Senhor sabe que eu nunca vivi um amor verdadeiro e um casamento verdadeiro. E como eu sonho em ser amada de verdade e ter uma família. Dali pra frente eu comecei a orar e falei: Senhor, cura o meu coração. Cura o meu coração para que eu consiga, do mesmo jeito que o Senhor curou meu corpo, de uma falência múltipla de órgãos, de uma septicemia, de coisas tão graves, e eu não tenho nenhuma sequela. Eu creio que o Senhor é poderoso para me ajudar a amar como quem nunca foi ferido. E aqui, ó, Isso é milagre. fica um testemunho para todas as pessoas que estão assistindo, para todas as famílias, marido, esposa, que tiveram dificuldade, que tiveram as suas adversidades, que pensaram em desistir, que pensaram em interromper, em se separar. Nós completamos 7 anos juntos. De casados. É isso. Isso é uma bênção de Deus. 7 anos é muito Nós tempo. vivemos milagres todos os dias. Mas nem parece que foi tudo isso, parece? Não. Não parece. É só o começo. É só o começo. Eu creio que, assim como eu tenho testemunhado, quando o nosso coração é curado verdadeiramente, a gente, falo pelas mulheres, né? A gente aprende a se permitir ser amada de verdade. A gente sai daquele ciclo de repetição, né? Aquele ciclo de abusos, de traições, e se permite viver algo na medida que você merece. E hoje eu sei que eu tenho o marido que eu mereço. Hoje eu sei que eu posso amar sem ter medo, porque você não vai se aproveitar do meu amor. Você não vai se aproveitar do meu cuidado, do meu carinho, da minha dedicação. O amor verdadeiro é isso, mas eu não tinha essa experiência antes. Então, Deus transforma realmente maldição em bênção, e a nossa relação é tão verdadeira que eu realmente nunca pensei em testemunhar sobre nós e expor, porque o relacionamento que eu tive, que eu achava, que eu acreditava, eu expus tanto, achando que ia edificar a vida das pessoas, e não imaginava que era um teatro, né? Que eu era a única que estava ali acreditando. Então, às vezes, o diabo cria situações para tentar sabotar o que lá na frente ele já sabe que vai ser uma ferramenta poderosa de transformação, de cura na sua vida. Eu tenho certeza que o diabo já sabia que o plano de Deus era que nós vivêssemos o que nós vivemos hoje, nós ministrássemos casais, famílias, vidas. Amém. E tudo que aconteceu, na verdade, foi para tentar impedir o que a gente vive hoje. Então, eu acredito no casamento, eu acredito na família, e por mais que eu tenha sido vítima de golpes terríveis, de pessoas, de situações, o Senhor transformou tudo isso em testemunho, em autoridade. Então, você, mulher, que passou por uma traição terrível, dessas que realmente justifiquem um divórcio, né? Para aqueles que não conhecem a minha história, é importante saber, não era simplesmente uma traição, um adultério, daqueles que, isso aconteceu, foi um lapso, mas nós nos amamos,
houve arrependimento. Não, isso, nós temos inúmeras histórias de casamentos restaurados. A verdade é que 99% dos casamentos que procuram a gente, 99,9% são restaurados. Infelizmente, por causa dos meus traumas de infância, eu tive 2 situações de casamentos que acabaram logo em seguida de acontecer, porque eu casei com pessoas perigosas, pessoas que realmente não eram só Mal intencionadas, adúlteros, né? eram pessoas mal intencionadas, com interesses obscuros e terríveis, aonde o Senhor me livrou de uma forma muito sobrenatural. Mas eu acabei ficando com sequelas que eu achei que eu nunca ia superar. E se tem alguém que é testemunha de tudo que eu vivi nesses últimos 9 anos, é o Leandro. Porque ele me conheceu, eu estava destruída. Emocionalmente, Meu Deus. fisicamente. O nível de sequela emocional era tão grande que eu perdi minha memória. E ele tá aqui para confirmar que eu não sabia mais o nome das coisas, das pessoas. Eu não lembrava mais para onde eu tinha viajado, para onde eu não tinha, onde eu tinha ministrado, onde eu não tinha. Ó, eu vou falar uma coisa. Vivendo todo esse tempo ao seu lado e conhecendo de perto as suas lutas e o que você passou, e ver você de pé até o dia de hoje, é a sensação que eu tenho, é a projeção que Deus está fazendo com a sua vida, com o nosso ministério, com tudo aquilo que Ele vai fazer, vai abalar o mundo, Amém. abalar o mundo, porque eu acompanhei de perto as dificuldades, as ameaças, o A cancelamento, campanha de difamação foi tão enfim, violenta eu, que eu eu, recebia eu ameaças de protegia, morte, né, eu te amor? E você, protegia de tudo. Eu fiquei ele mais virou de meu 5 escudeiro. anos da minha vida vivendo em função de proteger, guardar, poupar ela dessas coisas tão ruins e malignas que tentavam ferir, que tentaram paralisar o ministério, que tentaram acabar com a vida dela e com a história dela e com a reputação. Mas nós cremos na intervenção do Senhor, nós cremos nas mãos poderosas de Deus, nós cremos na justiça do alto, nós cremos que o Senhor está estabelecendo um novo tempo. Então, Aleluia. ainda que o inimigo tentou calar, tentou se levantar, tentou impedir a filha dele de fazer algo, nada que está em oculto que não possa ser Revelado. revelado. Amém. Nada que está escondido que não possa ser descoberto. Todas as coisas estão diante do Senhor. Todas as coisas estão nuas e patentes, diz a palavra do Senhor, aos olhos daquele a quem devemos que tratar. E diante de uma guerra que com certeza foi totalmente espiritual, nós tivemos a experiência de vencer em oração, né, amor? Porque a sensação que a gente tinha era de que as pessoas estavam cegas e não adiantava fazer absolutamente nada pela força do braço, pela instrumentalidade humana, seja através de advogados, de justiça humana. A gente entendeu que era uma guerra contra um principado, era uma luta contra um mover de destruição de famílias, de crianças. E de repente, por anos, né, amor? Nós fomos para as madrugadas. Anos nas madrugadas. E a gente teve a experiência de ver os nossos inimigos espirituais caindo um por um, sem a intervenção humana. O Senhor disse: eu quero ensinar e treinar vocês em batalhas que o ser humano não consegue vencer sem jejum e oração, não é, amor? Muito Então, forte. você que já foi abençoada pelo meu ministério, agora você sabe quem Deus colocou ao meu lado para que eu sobrevivesse esses últimos anos. Se não fosse você, meu amor, eu não sei
se eu estaria aqui. Literalmente, nós nos levantamos em oração, nós levantamos, construímos um altar de adoração, de intercessão, de busca contínua pelo Espírito Santo, e foi o Senhor que nos guardou. E assim, eu consigo contar nas minhas mãos as poucas pessoas que estiveram ao seu lado, os poucos pastores, a igreja que realmente estava comprometida com uma vida que alcançou multidões, com uma vida que foi instrumento de bênçãos para alcançar milhares de pessoas em volta do mundo inteiro, todos os estados do Brasil, que Deus usou a vida da minha esposa para ministrar em igrejas, talvez a sua, e no momento que ela mais precisou de ajuda, mesmo com a verdade, a igreja se escondeu, se omitiu. Mas quando ela era instrumento de trazer multidões e pessoas, você se interessava pela presença dela. E no momento que a filha do Senhor mais precisou de ajuda, a igreja toda, as principais amigas, pastoras, cantoras, viraram as costas e deixou ela de lado. Poucas pessoas ficaram ao lado. E eu, assim, acompanhei essa trajetória toda e fiquei quietinho, orando, tentando discernir em Deus o que estava acontecendo. Mas muitas pessoas estão atrás de mídia, estão atrás de like, estão atrás do melhor posicionamento, do melhor momento, da melhor curtida, da melhor viralizada, mas esquecem de ser igreja no momento que mais precisa. E eu lembro muito bem que um profeta, quando o apóstolo Judá estava em casa, Luiz Hermínio, e aí esse profeta ele falou para você, Bianca, você foi usada, sabe aqueles filtros de coador de Coador de café, de café. pano que você usava Usa antigamente? até estragar. Você usa até estragar? Ele falou assim, você foi usada tanto, tanto, tanto pela igreja. Eles usaram você. Mas assim, independente de como a igreja entendeu e representou esse momento. Eu estou falando pela vida de uma serva, pela vida de uma mãe, pela vida de uma profeta, pela vida de uma mulher de Deus, pela vida da minha esposa, que foi totalmente destruída por pessoas, destruída pela igreja. Não estou generalizando. Não é a igreja de Cristo, né, amor? São Não é a pessoas igreja de que Cristo. ainda não aprenderam a cuidar, a amar, né, de verdade, a ter discernimento espiritual, né, para Então, cuidar de quem está precisando ser cuidado. Mas o meu coração, Deus o tempo todo me fez entender o que eu precisava amadurecer com tudo isso, construir de intimidade com o Senhor, exercitar ainda mais a capacidade do perdão, né? Não tem outro jeito de aprender a perdoar senão sendo ferido, né? Então, através de tudo isso, Deus curou minha raiz de rejeição, Deus curou a minha necessidade de aprovação, Deus curou o excesso de preocupação com o que as pessoas estão pensando. eu sinto que foi um trabalhar de Deus para que Deus pudesse preparar e amadurecer para tudo que está por vir ainda. Eu creio, É tenho só o certeza começo. disso, é É só só o o começo. começo. E é mais um milagre, né, gente? Porque hoje, o fato de eu voltar para o YouTube, meu Deus, é só por Jesus mesmo, né, amor? Você lembra? Eu tinha pânico de YouTube, porque eu fui tão atacada, fui tão ofendida, eu fiquei com vários gatilhos de estresse pós-traumático, que se eu ouvia barulho de notificação, eu começava a ficar com falta de ar. Então, vocês não têm ideia, do que eu vivi. Hoje, a sensação que eu tenho
é a mesma de falar que meu rim parou por 4 meses. Tipo, parece que não fui eu, porque eu não tenho sequelas. Então, hoje eu vivo esse novo momento de voltar com esse ministério exposto, porque eu nunca parei de pastorear, de cuidar de pessoas, de evangelizar, nada disso, mas esse ministério mais expansivo é porque, para mim, é como se não tivesse acontecido, no sentido de trauma, né? Eu não tenho ressentimento nenhum. O Senhor realmente fez um milagre completo. Demorou? Demorou. Eu queria que fosse mais rápido, queria. São 9 anos, né, amor? Mas Deus tem o tempo certo, o modo certo, né, de fazer todas as coisas. E hoje a gente tem uma estrutura muito sólida de família, né, de casamento, de família, que sustenta qualquer tipo de movimento ministerial. E eu entendo hoje como é importante isso. O seu relacionamento com Deus e o seu relacionamento com a sua família antes de querer salvar o mundo, antes de querer ganhar o mundo todo. Essa base sólida, né, amor? Como o Senhor foi construindo e tem E construído isso na faz gente. até com que o Senhor possa preparar esse tempo para que nós possamos aconselhar casais, aconselhar e cuidar de pastores, de pessoas que em algum momento da sua trajetória tiveram as suas dificuldades, Pensaram em desistir, né? pensaram em desistir, passaram por algum tipo de desafio que não conseguem lidar e muito menos prevalecer firmes na fé. E o Senhor tem nos dado graça e sabedoria para poder atender e cuidar dessas pessoas. Com certeza. Há muitos anos atrás, eu tinha recebido uma profecia em um monte de oração. Passaram-se 15 anos e eu vim fazendo algumas reuniões, alguns contatos com a Kingdom Global Ministries, que é o ministério onde a Bianca foi ordenada. Há 2 anos atrás, na Igreja Batista das Amoreiras, eu fui consagrado como Presbítero? presbítero e vim buscando no Senhor aquilo que o Senhor tinha para esse tempo. E na semana passada, Mas espera aí. Desde que eu conheci o Lê, que eu mandei um e-mail para o Larry, eu falei assim, Daddy, antes de assumir o namoro, fazer um compromisso, fazer um noivado, vocês precisam conhecer ele. Larry e Dev foram ao Rio de Janeiro, conheceram Leandro, oraram com ele, oraram comigo e falaram: nós vemos no coração dele o coração de um homem de verdade. Lembra disso? lembro, Depois que eles me deram essa palavra, é que nós realmente começamos a namorar, oficializamos o noivado. E o Larry tem acompanhado o Lê nesses 8 anos. Então, quando nós mudamos para os Estados Unidos e o Senhor começou a trazer a visão completa do que Ele quer que a gente faça como expansão de evangelismo global, o Senhor já falou com o Larry e nós recebemos um e-mail agora confirmando. eu recebi. Você recebeu Eu a recebi um sua ordenação e-mail, pastoral pela KGM, que é a Kingdom Global Ministries, que eu fui ordenada em foi oficializado, 2016. né? Essa ordenação, esse reconhecimento como um pastor. E agora, Internacional, reconhecido nos Estados Unidos. exatamente. E a gente vai ter uma cerimônia linda agora em agosto. E a gente vai registrar para compartilhar com vocês. Eu estou muito feliz, amor, muito orgulhosa de você. Parabéns. Amém. Uma Parabéns, vitória, né? parabéns. Glória a Deus. Te amo, te admiro. Amém. Demais. Feliz 7 anos de casados. E finalizando, aí a profecia que eu recebi lá no monte em 2008 Se cumprindo agora. veio se cumprir em 2025. Eu recebi uma profecia lá, um profeta me entregando nas minhas mãos um cajado e ele disse assim: você será um pastor. E eu guardei aquela palavra no meu coração.
nesses anos todos. E finalmente esse dia chegou. Estou muito feliz por isso. Que lindo. Eu espero que vocês tenham gostado desse podcast mais do que especial, porque eu acho que hoje aqui teve testemunho, pregação, Muita sinceridade. edificação, exortação, teve histórias de amor. Acho que realmente Valeu, né? valeu. Amor, obrigada. Obrigada por aceitar meu convite. Obrigada por aceitar esse desafio Sempre. de se abrir aqui. Quero te dizer que eu te admiro demais. Você é um homem de Deus que eu tenho coragem de falar para as pessoas, olha, ele é uma referência. É um homem de Deus no secreto, quando ninguém está vendo. É um homem de Deus com a família, um homem de Deus como pai, como marido. Te amo. Até a próxima, pessoal.